E sempre tem um ponto ou outro na sua experiência de vida que... O que me chama bastante atenção, e eu falo bastante nos cursos, é aquele ponto da produção local, você parece rival do produtor da banda, Muito né? massa. É bom que aí a gente se encontrou aqui para poder explicar que Que a gente isso... quer fazer a mesma coisa, só que a grande dificuldade que eu vejo é que normalmente quem trabalhou com banda, às vezes nunca foi produtor local. E aí fica aquela coisa que ninguém entende o que cada um está fazendo. Então, a partir do momento que os dois entendem o que acontece, tem esse passeio entre a produção da banda e a produção local, o cara já olha e fala, porra, mano, eu vou exigir isso, mas ao invés de exigir na porrada, eu sei o que ele tá passando também, então eu vou ser um pouco mais flexível nas coisas, né? Fala galera, mais um vídeo, mais uma semana. Hoje estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Aproveitei que ele veio aqui em Salvador fazer um curso, um workshop maravilhoso, que eu tive o prazer de ir lá e conferir. Aproveitei, já liguei para ele e falei, me dá um tempinho, um seu, me dá um tempinho, meia hora. E ele aceitou para a gente poder bater um papo e conversar um pouco sobre a carreira dele. Eu estou falando de Thiago Zibordi. Obrigado, grande produtor. Vamos começar assim, Thiago, falando um pouco da sua história, né? Como foi que você começou, como foi assim, esse desejo de trabalhar no meio artístico, no backstage, como foi que começou e qual foi assim, é uma pergunta que eu faço, então já na sua resposta você já emenda, é uma pergunta que eu sempre faço, que eu recebo essa pergunta demais aqui no canal, eu quero também trabalhar no meio, como começar, né? Então eu queria assim, da sua experiência, você pudesse falar um pouco para poder a gente saber e passar para a galera como começar, mais uma opção. Massa, antes de mais nada, Fernando, porra, obrigado pelo convite. A hora que você me convidou, eu olhei e falei, ainda bem, cara, não tava contando os minutos, eu tava em Salvador já, e foi um encontro bem massa que a gente fez. E aí, assim, em relação ao início de carreira, eu acho que por enquanto ainda no nosso meio não tem uma fórmula do tipo você faz isso, isso, isso e aí fica mais fácil entrar. Eu comecei de uma maneira meio inusitada, né? Eu fazia figuração num programa de TV, que era o programa da Sandy do Júnior, e aí passaram-se um tempo enquanto eu fazia figuração, eu olhava as pessoas que trabalhavam no backstage, só que era de TV, e me chamava a atenção o que era aquela correria, do tipo tocando o telefone, respondendo e falando de horário, e eu não sabia muito bem o que era, né? E aí com o tempo eu fui estudando, aí Sandy Júnior parou de gravar lá, eu fui procurar alguns cursos e comecei a entender produção. Peguei alguns estágios e foi indo até a hora que me chamaram para fazer um longa-metragem, que quando eu fui me ligar era da Sandy do Júnior também. E aí eu fiquei lá nesse longa-metragem, fiz cinema com eles lá, me chamaram para trabalhar em São Paulo com cinema, fiquei lá em São Paulo um tempo e de repente o escritório da Sandy do Júnior me liga e fala que quer conversar. Só que esse prazo demorou quase 2 anos entre o término do filme e essa ligação do escritório. Fui lá conversar, eles perguntaram o que eu entendia de show e eu não entendia nada de show, né? Eu entendia de cinema. Só que a linha de raciocínio de produção, seja de cinema, seja de show, seja de evento corporativo, a linha de raciocínio é meio que a mesma. Só muda algumas nomenclaturas, só que um complementa o outro. Então quem tiver experiência em show, cair no mundo de cinema, ele vai agregar alguma coisa de experiência. E do cinema que cai no mundo do show também agrega. E aí foi esse passe, que aí eu comecei a me ligar que eu poderia somar algumas coisas no escritório. E lá eu fiquei durante 6 anos, tive a oportunidade de fazer o Brazilian Day em Tóquio, em Nagoya, Nova York, Boston. E foi muito bacana, Então foi a minha escola e eu sou muito grato à família da Sandy do Júnior, o Durval, a Noeli, a Sandy e o Júnior, porque lá que eu tive a minha base, né? E são pessoas... Base, hein? Porra, mano! Porque lá, além de tudo, tem a base profissional, que eles são completamente corretos, honestos e assim, humanos, cara, que às vezes eu acho que falta na estrada. Então lá eu olhei e falei, velho, é isso, e é isso que eu quero pro resto da vida. Só que aí depois eu fiquei lá com a Sandy com o Júnior, eles anunciaram que iam terminar, eu entrei lá como assistente e saí como diretor, produtor geral. E aí acabou o último show, pum, já era, né?
Aí eu comecei a correr atrás de outras coisas. Eu fui trabalhar em São Paulo, no Grupo Band, e fiz várias outras coisas. Aí depois eu trabalhei com o Skank, né? Agora, voltando à sua pergunta, né? Hoje que eu falo, pra começar, cara, tem vontade? Você quer trabalhar com uma banda? Porque dentro do evento de shows tem várias, né, segmentos, né? Então a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa pelo menos entender esse mundo. E para entender, ou ele vai fazer estágio ou ele vai fazer um curso. Para começar a entender e falar, porra, isso me chama atenção. Porque na nossa área tem aquele falsa ilusão do glamour, né? Então muitas pessoas olham e falam, pô, eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo, mas não sabe. Ah, me arruma um trampo. Tá, mas o que você faz? Ah, eu quero trabalhar com show. Mas o quê? Eu quero estar no meio dos artistas. E aí você fala... Tudo é festa, eu quero estar na festa. E aí entra nessa onda. E eu falo assim, ah, então tá, você quer trabalhar com banda? Ok. Você não tem algum amigo, alguém que tenha banda próxima? Se ofereça para ajudar, para montar o barzinho, para fazer contato, para entender esse mercado. Ou não, puta, não tem ninguém que toca, não conheço nenhuma banda. Vai numa casa de show, se oferece para no dia do show tá lá repondo água, para você entender esse universo do backstage. Ou então vê uma montagem gigante, tenta o contato, entra lá e fala, ô, quem que tá cuidando disso? Ah, eu posso ajudar? Não. Então posso ficar só sentadinho aqui, olhando, para entender. Mas eu vejo que hoje em dia a galera, às vezes, eles querem pular uma etapa que é muito importante, que é a etapa de fazer. Já quer ser produtor da Beyoncé, não quer... Sim, ou muitas vezes eles querem já mandar, mas eu venho daquela escola que para você mandar, você precisa saber fazer. Então aí, nesse caso, eu acho que assim... E não pior, mas uma coisa que me chama a atenção é quando me ligam uma pessoa que nunca fez um evento e fala, quanto eu cobro? Eu olho e falo assim, pô, para você cobrar, você tem que estar seguro do que você vai fazer. Agora, se você nunca trabalhou, pô, tenta negociar, vê o que o cara tem de cachê, porque eu vejo muitas pessoas assim que quando eu vou fazer um trampo, eu procuro chamar alguém para me ajudar no palco. E como ainda ninguém deixa eu levar as pessoas, eu tenho que pegar local. E aí eu tenho pessoas que fizeram o curso, que moram em algumas cidades, e eu costumo dar preferência para essas pessoas. Aí eu chamo um, falo, olha, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para te oferecer, apenas uma oportunidade de você conhecer. Que é maravilhoso. É, que eu acho que é válido, né? E aí o cara vai lá, faz o trampo. O contratante já olha e fala, pô, esse evento é gigante, mas eu tenho outros menores, que não tem o porquê deslocar alguém, seja Thiago, seja Fernando, de qualquer lugar para fazer aquele evento, mas precisa da figura. Aí o que acontece? Chama esse menino. Só que aí já não é mais de graça. Aí já é remunerado. E aí vai indo, a hora que eu vejo depois de 2 anos que eu faço esse evento, não me chamam mais. Porque esse menino tá pronto. E você fica feliz da vida. Muito, porque aí eu olho e falo assim, cara... A máquina gira. Gira, e ele vai falar bem, e aí se ele não pode, ele me indica, aí é mais uma pessoa que eu posso indicar, e aí isso começa assim, a movimentar. E aí tem gente que olha e fala, pô, tirou o seu trabalho. Não, cara, eu, graças a Deus, eu tô naquela onda que eu tô disponível. E o Brasil é muito grande, então o povo pega, me leva para Manaus, me traz para Salvador, me leva para um monte de lugar. E ter uma pessoa que está começando, dedicado, que vale a pena, não sei o quê, eu falo, cara, não tem presente melhor do que esse. E isso que você está falando é de uma lição assim absurda, porque principalmente no nosso meio, eu vejo muitos casos, não vou indicar não, porque se ele fizer bem o trabalho, ele pode tomar o meu lugar. Esse pensamento pequeno, você não tá com um concorrente ali, gente. Quando você ajuda uma pessoa, você está ganhando um aliado, você não está alimentando um concorrente, muito pelo contrário. E o mundo gira, amanhã ou depois, esse cara que você indicou vai fazer um evento, porque ele já ficou bom, já passou um tempo, ele já tá massa com o que tá fazendo, e vai fazer um evento foda. Quem é que ele vai lembrar de chamar? É o Thiago. Fala, Thiago, vem me ajudar, que eu peguei um evento foda por sua causa, hoje eu reconheço, e o mundo gira dessa forma. Como a gente tava conversando um pouquinho antes, do tipo assim, hoje, né? Eu tô numa fase boa, eu tô fazendo altos trabalhos legais, tenho um contrato até final do ano com algumas empresas, com alguns artistas, só que deu dia 1º de janeiro do ano que vem, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho fé e trabalho para que sempre vai melhorar. Só que aí, se não aparecer nada, e eu ligar pra você, ligar pra qualquer pessoa, eles vão olhar e falar, porra, cara, tipo, essa é a informação e vai aparecer trampo. Então eu vejo também que, ultimamente,
o produtor, além de ele ter o conhecimento e experiência, ele tem que saber se relacionar. E porque o mercado hoje, ele não tá mais aquela coisa da porrada, hoje tá da parceria e flexibilidade. Porque, gente, tá crescendo e virou uma coisa séria. Sempre foi sério, mas agora começou a estruturar, né, de uns anos pra cá. E eu vejo isso uma puta oportunidade para que a gente seja divisores de água para uma galera que tá chegando agora com mais conhecimento, mundo digital aí bombando, e tem os dinossauro, que não somos nós ainda, mas seremos, né? Um dia a gente chega lá. Chegamos. Muita experiência, mas ainda não somos dinossauros, né? Não. Não vi ainda 20 e poucos ainda. Bora, Fala um pouco assim por onde você passou, onde você está hoje. Depois dessa parte de Sandy Júnior, você foi pro Skank. Isso. Trabalhou. Você ainda trabalha com cinema? Não, assim, essa parte de... Tem a primeira produtora que se chama Estúdio Eletrônico, que é de Campinas, que foi onde me deram a primeira oportunidade. Às vezes eles me chamam, só que hoje em dia, devido à agenda, eu não consigo mais atender. Mas sempre, às vezes, que eles não me chamam e eu sei que tem gravação, eu acabo indo lá pra ver a galera. Isso eu tô falando de, sei lá, 22 anos atrás, que foi a primeira oportunidade, né? Nossa. Então, hoje nós ainda somos muito amigos, assim, o proprietário e a galera que trabalha lá, né? Mas então, a minha trajetória foi começando com cinema, depois eu fui pra Sandy pro Júnior, aí eu fui pra Band, aí pro Skank, e aí no Skank que foi o divisor de águas também. Porque com a experiência que eu tive com a Sandy com o Júnior, que quando eu trabalhava lá, eu era muito quisto pelo mundo. E eu ficava super seguro porque todo mundo olhava e falava: Thiago, se um dia você pensar em sair de Sandy Júnior, você já tem emprego garantido. Só que quando eu saí de Sandy Júnior, mano, nem telefone a galera atendia, velho. Cadê os meus amigos? Não sumiram! Isso aconteceu de uma maneira um pouco traumática, porque eu era muito jovem. E eu sempre tive do princípio que o que as pessoas falam é verdade. E aí quando acabou isso aconteceu, eu fiquei um pouco frustrado. Mas aí depois eu entendi que é assim que funciona, né? Não é porque o cara não gosta de você, ele tem só uma troca de interesses que, se você sabe conduzir isso, tá tudo bem. E aí eu comecei a olhar no Skank e eu falo assim, cara, ficar refém de banda é complicado. Então, além de trabalhar na banda, eu vou tentar fazer outras coisinhas, seja coisas pequenas. Por exemplo, começaram a me chamar para fazer evento corporativo, pequenininho, manusear brinde. Mano, é trabalho, porra, eu respeito essa galera demais, porque é complicado na madrugada, dando lacinho, fazendo não sei o que, papapá. Mas serve de experiência, né? Certeza. Aí eu falava, pô, eu trabalho com uma banda e faço esporadicamente uns eventos corporativos. Aí também o Mioto, né, que me chamava para fazer alguns freelancers para ele. Então eu falava, eu tenho a banda, tenho o corporativo e tenho a produção local muitas vezes para fazer. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu sabia que se eu saísse do Skank, todo mundo que também me ofereceu ou falava para eu ficar tranquilo, era o risco de não ter. E aí eu não comecei mais a contar com os outros. Eu falei, mano, eu não posso depender do outro, né? E aí foi a hora que eu também comecei a pensar em ter uma coisa, de produtor também ser empreendedor. E aí eu falei, tá, mas o quê? Vou abrir uma produtora de show. Mas como, sabe? Equipe, carência de mão de obra, tinham vários fatores que eu não estava naquele momento a fim de enfrentar. E aí foi quando eu pensei em criar a Vila de Produções, né? Que é a empresa que hoje ministra cursos aí pelo país. E que no começo foi... Sigam, viu? Pode crer, né? www.viladeproduções.com.br. Isso, nas redes sociais também, no Facebook é o mais ativo, que eu posto algumas dicas lá, o pessoal gosta. Tem o Instagram também, que é @Vila de Produções. E o meu pessoal, que é Thiago Zigori. Não, é só Thiago Zigori. Tem um underline em algum lugar. É Thiago Zigori, exatamente. E eu vou te confessar, hoje eu tenho 24 anos que já trabalho com produção também, já tenho um tempo. E assim, aí vira e mexe, eu procuro alguma coisa. E eu não conhecia o Thiago, aí eu falei, vou dar um Google aqui, ver alguma coisa legal, curso de produção, alguma coisa. Quando eu colocava, é sempre a primeira. Vila de Produções. Vila de Produções. Aí eu entrava no site, eu pesquisava e falei, nossa, que estrutura massa, velho. Aí eu falei, um dia ainda vou conseguir fazer um curso desse. Isso! E é engraçado que a gente tem uma admiração, muitas vezes, de produtores de longe. Do tipo, você com o Claudinho, eu sabia quem você era, a gente acho que já tinha se falado pelo telefone, mas ainda a gente não tinha se encontrado.
E aí você fica com a admiração do tipo, pô, esse cara é legal, pô, ele posta umas paradas legais. E a hora que encontra essa sinergia que fala, ô, mano, Vila de Produções, é isso aqui, é esse que é o produtor, esse que é da Vila de Produções, tá tudo em casa, né? Essa onda. E aí eu fui tocando minha vida, criei a Vila de Produções, comecei dando curso pra amigo, né? É isso que eu falo. Se não tem público, você faz o quê? Chama os amigos, né? E fala, pô, fica à vontade de me dar um toque, o que eu posso melhorar, o que é. E foi fazendo para 3, 4, 5 pessoas. Aí eu me fortaleci no Sudeste, em São Paulo. E aí, minha experiência agora de vir para Salvador, eu vim aqui há 3 anos atrás. E o curso foi numa mesa porque tinha acho que 6 participantes só. E depois de 3 anos de trabalhar, não desistir, porque é difícil. É um trabalho de formiguinha. Voltar para aqui, para cá e ter uma sala cheia, com um monte de gente bacana, uma vibe boa demais, eu olho e falo, porra, obrigado, né? Porque também assim, obrigado, mas não tira o meu mérito, não. Claro. Antigamente era só, graças a Deus, muito obrigado. Não, porra, o meu empenho também, a gente tem que também aceitar as recompensas. Faça por onde que eu te ajudarei. Exatamente, né? Mas eu acho massa que as pessoas vão pra lá e a gente vê assim, tem um cara lá que é foda em produção, mas tem uma pessoa que simplesmente é apaixonada por esse mundo e nunca trabalhou. Então, o seu diálogo no Vila de Produções é para todo o público, é para a pessoa que já tá... Ontem eu fui no curso lá e eu olhei, aí eu ainda comentei contigo, eu falei, nossa, eu não sabia disso, de verdade. Tipo, eu jamais iria aprender um praticável no outro com aquele empreendedor. Eu só aprendo com o sargento. É mais rápido, bota o sargento aqui, vai gente, vai. E aquele negócio é muito show de bola, dá uma resistência, dá uma coisa mais firme. Então, tipo, a gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo mesmo. E não tenha dúvida que no curso eu aprendi um monte de coisa também. Sim. Porque nada mais é, igual outra coisa que a galera chega e me liga às vezes, e às vezes eu sou mal interpretado, né? Eles me ligam e falam, Thiago, eu tô a fim de fazer o curso, mas a hora que, depois que eu fizer o curso, eu já sou produtor? Eu falo, não, mano, não. Ué, mas eu vou fazer o curso, então pra quê? Eu falo, produtor, você vai ser a hora que você for pra estrada, for fazer. O que eu faço é dar dica e orientar. Falo, eu quebrei a cara fazendo isso. Então, se você quiser fazer diferente, dá pra fazer desse jeito. Mas produção é fazer, quanto mais faz, mais se aprende, mais know-how. E não tem fórmula de como fazer. Você pode fazer de um jeito, eu posso fazer de outro e o resultado ser igual. Só que qual é mais fácil? Por isso que eu tô sempre atento, olhando como você trabalha, como o Zé Stage trabalha, como o Hugo trabalha, como essa galera, Dani Martins trabalha, essa galera que tá movimentando o mercado, e eu olho e falo, porra, que massa, velho. Bom, um aprendendo com o outro e troca. Eu faço uma comparação de produção com a sua habilitação. Você pode fazer a autoescola, certo? Que aí, querendo ou não, você tem habilitação. Você pode ir trabalhar. Você pode dirigir sem habilitação, ok, mas pode acontecer alguns problemas. Mas você tendo habilitação, já é um caminho. Mas você não vai participar do próximo prêmio de Fórmula 1 não, gente. Exatamente. Você precisa aprender a dirigir, você precisa ir pra rua, você precisa dirigir um carro, depois você vai, pega um kart, depois você vai indo até você ser um piloto de Fórmula 1. Mas não é, tirou a habilitação, já quero pro grande prêmio. Então, e às vezes tem pessoas que conseguem, só que aí é triste, porque aí não se mantém, ou então quebra a cara, sabe? Aí fala assim, pô, Thiago, mas a sua história, a primeira banda que você pegou já foi Sandy Júnior? Sim, foi, mas ó... Só que eu tinha o peso do cinema, eu já era do tipo um cara que estava fazendo grandes produções de cinema. Então o que aumentou lá eram 2 pessoas, que eram os artistas. No cinema muitas vezes tinha 2, 4 artistas também, só que atores. Então só mudou a nomenclatura e o espetáculo, e não tem mais vamos fazer de novo. É um desafio. Valendo foi, não tem mais volta, saca? Não tem um corta, nada disso. Muito legal isso, porque também serve de lição a sua história. Eu conheço algumas pessoas que já iniciaram numa banda grande também, né? Mas você tinha um conhecimento
E outra, a sua vontade que aquilo desse certo fez com que você pesquisasse, estudasse, procurasse saber, porque você não precisa ser um técnico de som, você não precisa ser um técnico de luz, você não precisa nem ser músico, tocar, mas você precisa entender o que é aquilo. Eu conheço produtores que não sabem a diferença de uma guitarra para um baixo. Então é complicado na hora de você cobrar, se você não sabe do que você está falando. Exatamente. É complexo. Mas outra coisa que eu gosto nas oportunidades que eu tenho de falar com muitas pessoas, né? É também pra gente pensar com carinho essa diferença do produtor local e o produtor da banda. Porque a impressão que eu tenho é que sempre eles estão se chocando. Só que isso também eu não culpo nenhum das duas partes, porque quando isso acontece, normalmente nenhum dos dois já esteve na pele do outro. O produtor da banda muitas vezes nunca fez a produção local e vice-versa. E aí fica complicado, porque às vezes a galera fala, porra, Fernando, produtor de Claudinha, puta nego mala, velho, só quer isso, isso e aquilo. Fernando vê Thiago, produtor local, fala, puta, esse cara vai querer tirar as coisas, não vai cumprir. Não, mas se os dois conversar e falar, olha, eu tô com dificuldade com isso, porra, isso eu não consigo mexer, mas eu posso te ajudar naquilo. Cara, nós dois, tipo, a gente tem que ir pro mesmo caminho, porque o resultado final pros dois é o mesmo objetivo. É entregar um bom show, que todo mundo fique feliz. O risco financeiro, infelizmente, é do contratante, que ele sabe o risco. Então, se deu pau, não tá vendendo, beleza, mas a gente tem que dar o mínimo de condição pro nosso artista. Então a gente entende aquela situação, mas ele também tem que entender a nossa. E aí entrar nesse equilíbrio e fazer com que a coisa role de uma maneira mais leve, né? Eu já recebi, assim, Fernando, ó, fechamos o show em tal lugar. Agora aperta lá, porque o produtor local lá não entrega nada do que você pede. Eu já recebi, assim, aí eu vou por outro caminho, vou mais atento, óbvio, mas a gente tenta trazer a pessoa já assim, eu estou à sua disposição. Aí, mano. O que é que a gente pode fazer para que não me prejudique e nem prejudique você? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Você já investe a situação, ao invés de dizer, ao invés de você já chegar com os dois pés na porta, você de chegar, ó, tá aí o meu rider, eu não tirei um parafuso, é isso daí. Não tem conversa. Se faltar um parafuso, não tem show. Não é dessa forma. Mas hoje, pelo menos... É isso, a gente tenta que não seja, né? Mas também, em contrapartida, não me esconda nada, sabe? Se não vai ter, me liga, fala, eu tô com dificuldade, não vai ter isso. A gente vai tentar, não só a gente, mas eu acho que como 90% dos produtores, o problema não é não ter o item. O problema é a gente achar que tem e não ter. Porque isso reflete em toda a equipe. Se a gente, seja ele a informação mais relevante que vocês, produtores locais, possam achar. Mas às vezes essa informação relevante é muito importante pra gente. E aí, tá tudo certo, produção local? Tá tudo certo. A gente acha que tá tudo certo. Vai ter o checklist, a gente vai checar com todos os fornecedores, legal. Mas algum detalhe que passar, não vem naquela onda do tipo, na hora a gente resolve. É melhor a gente se programar, assim, avisa que é melhor para todo mundo. Evita qualquer tipo de transtorno. Eu já tive de chegar, cadê você disse que tinha? Não, tá chegando. Tá chegando. Aí empurrando com a barriga, não adianta, gente. Não adianta porque realmente, às vezes são questões técnicas, não é, a gente não tá nem falando de um... Ou já ser, assim, não estamos falando de um item de um camarim. Faltou a coxinha que você não trouxe. Não é isso, gente. Estamos falando de questões técnicas que nos impossibilitam de realmente acontecer um show. Ou então entregar o que a gente vendeu para o próprio contratante. A gente muitas vezes tem um show 100%. Só que... E o contratante pagou para o show 100%. E a nossa obrigação é entregar o show 100%. Mesmo se esse contratante chega e fala, não, entrega 50%, não. Tem a nossa imagem, é o nosso trabalho, é a visibilidade no nosso artista. E você acredita, Fernando, que eu comecei a ter mais consciência nisso? Porque quando eu trabalhava com o Sandy Júnior, a estrutura era bem grande. E às vezes medida de palco dava um pau do caramba e eles não faziam sem ter uma projeção 360. Só que aí eu chegava um dia, alguém contratante falou, velho, você já ganhou o cachê, mano. O artista já ganhou. Faz sem projeção, faz desse jeito. E na minha cabeça eu pensei do tipo, bota o dinheiro no bolso e vai. Só que quando eu comecei a dar os cursos pra Vila, e eu comecei a perceber que quando você tá ali na frente, o seu som começa a chiar,
o projetor começa a dar algum problema, você está completamente vulnerável. E olha que eu sou desse tamanhinho. Agora imagina um artista como Cláudia Leite, como Sandy Júnior, que o show é esse. Agora não, tira isso e aquilo e canta aí. Não, mano. É isso, teve muita gente pensando na estrutura do show, pensando na concepção do show. A cada luz que acende, alguém pensou o porquê acender. Então a gente tem que entregar e tem que tentar fazer o melhor possível. E né? ainda mais hoje, no mundo que a gente está digital, um contratante desse fala, não, a Sandy Júnior pode fazer sem projeção. Amanhã, as notícias que saem não é o contratante pediu para fazer... Não. Show de Sandy Júnior caiu de qualidade. É a primeira coisa que aparece. Então, tipo, aí vem pra gente, pô, a gente já não tá mais tendo aquela entrega, aquele comprometimento, porque se apertar, sair a projeção. Então vocês deixaram passar. Por quê? Porque o dinheiro já tá no bolso, então não vamos ligar pra nada. Não. A gente tenta manter ainda um padrão mínimo de qualidade. Até aqui a gente consegue ir, depois daqui a gente não tem mais isso, aí já passou da alçada, mas também não vamos brigar eu e você. Joga para empresário, joga para contratante, eles conversam lá em cima também. Muito acontece, muito. Quando a gente está com uma dividida, uma queda de braço muito pesada entre a produção local e o produtor do artista, muitas vezes isso só vai gerar desgaste e não vai chegar num resultado. Por quê? Porque, querendo ou não, a produção tem uma certa autonomia. Mas chega dali que a gente não manda mais porra nenhuma. Tem que passar pra cima. Aí eu brigando com você brigando comigo, quando no momento o que seria mais sensato é falar, ô Fernando, mano, vamos parar com essa briga, a gente é amigo, vamos jogar isso lá pro empresário e pro contratante, porque eu e você a gente vai brigar, uma hora vai chegar lá em cima, eles vão se acertar e a gente vai ficar triste um com o outro durante o dia todo, olhando um pra cara do outro, né? Então é preferível, e aí eles sobem, se acertam, vem o resultado, eles vão tomar uma cervejinha felizes, a gente vai se abraçar e vai falar, viu, deu tudo certo. O público saiu feliz, que é o principal. A festa com alegria. Isso aí. Gente, muito feliz em ter Thiago aqui. Ai, caramba. E assim... realmente a gente vê que além de um excelente profissional, a sua preocupação em compartilhar conhecimento é muito legal isso, e essa é a intenção do canal Invisível Essencial, a gente realmente compartilhar um conhecimento, e naquele sistema que você falou, a gente ajuda uma pessoa aqui, fica só em ela crescer, já é uma recompensa imensa pra gente, mas a gente sabe que a gente está criando aliados, fortalecendo a nossa classe para que a coisa aconteça, a gente encontre produtores locais, como a gente chegar num lugar e ter quem vai estar lá? É o Thiago. Nossa, eu volto pra dormir. Então, isso, graças a Deus, começou a acontecer, só que tem dia que os caras, pô, que bom você tá. Eu falo, não, deixa eu falar, tá mal roubada aqui, mano, tá mal roubada. Só que aí, mesmo assim, a hora que eles chegam, eles olham e falam assim, Thiagão, tá tudo bem, mano, porque eu sei que você tentou fazer o possível. Então, se tá uma merda, eu imagino antes de você chegar como é que tava. E não é porque eu sou bom, não. É porque, assim, eu olho e falo, velho, eu não queria encontrar essa situação. Então, eu gostaria que alguém fizesse o que eu faço pros outros, fizesse pra mim. Então, eu me coloco na situação, eu já estive na estrada, chegar num lugar e ver e falar, mano, ferrou. Se eu tô lá antes, pelo menos uma coisinha ou outra eu consigo dar uma melhorada pra receber os amigos, os artistas, a galera toda. E é muito bem recebido, viu? Muito massa. Obrigado, brother. Porra, que honra, mano, tá aqui no seu canal, velho. Show de bola. E aí, em breve, a gente fala mais sobre... Eu quero muito falar sobre os cursos, sobre o Vila de Produções. Bora. A gente bater um papo sobre o Vila de Produções e compartilhar pra galera. Enquanto isso, pesquisem lá, www.viladeproduções.com.br, Facebook, Instagram, o Insta de Thiagão, Thiago Zibordi. Eu sigo ele, vai lá também, eu vou marcar ele aqui. Mas muito obrigado. E ele também, você tá fazendo agora uma turnê com o Thiaguinho. Isso, eu tô agora, inclusive tô em Salvador, hoje ainda eu já vou pra montagem. O show é domingo, a turnê do Thiaguinho, a Surreal, Tardezinha Surreal. Faço a direção de palco do Só Toca Top, que é lá da Globo. Faço a direção de palco da Folk Valley. Faço os especiais de ano da Rede Globo. O Festeja vai ser agora em outubro, se eu não me engano, em Brasília. E aí a gente tá em negociação, mas eu acho que vai rolar, encavalou umas datas aí, mas eu acho que vai dar certo. A Vila de Produções, né, que esse ano ainda eu vou para Belo Horizonte, no dia 28 e 29 de agosto. 7 e 8 de setembro eu vou estar no Rio.
E depois eu finalizo em novembro em São Paulo, mas eu não tenho a data ainda. E aí depois, ano que vem, a gente vê, né? Vou rodar aí um pouquinho. A gente vai dando as dicas aqui, viu? Acompanha a gente aí também. Valeu, obrigado, rapaziada, e bom show, né? Por favor, bom show. Invisível Essencial, profissionais que fazem acontecer. Isso aí, mano. Valeu, obrigado. Acho que ficou legal, não ficou, mano? Fluiu, né? Caramba. Em breve eu vou lançar um e-book com os 100 termos técnicos mais usados no mundo do backstage. Fundamental para você que quer fazer uma produção de alto nível. Um glossário com 100 termos técnicos mais usados no mundo do backstage. Fica ligadinho lá no Instagram. Invisível Essencial, profissionais que fazem acontecer.